Portal Tenura de Notícias recebe mais uma vez a presença da doutora Luana Vegem Stoniolo. Ela que é médica geriatra, formada pela USP de São Paulo, e hoje traz um assunto muito importante, né, na vida de nós que temos aí os idosos, o vovô, a vovó, né, quem convive realmente com pessoas idosas, e o uso de medicamentos nessa faixa etária, né? Com os idosos tem que ter um certo cuidado, porque, doutora Luana, o que é considerado polifarmácia, né? Até um termo para mim que é novidade, né? Em casa a gente nunca imaginávamos ter uma polifarmácia. E qual que é a importância disto para o idoso? Olá, Dani. Esse é um assunto muito importante nessa faixa etária, na verdade, para todo mundo, mas para o idoso principalmente, né? Polifarmácia significa o uso de 5 ou mais medicamentos. Então, se uma pessoa usa 5 ou mais, a gente chama isso de polifarmácia. Na idade mais avançada, ou a partir dos 60, isso é muito mais comum. Por quê? Porque geralmente os idosos acumulam algumas doenças, né? Tem doenças sempre mais de uma, ou quase sempre. E por que isso é importante? Porque o organismo do idoso, ele já funciona de uma forma diferente, o fígado metaboliza de uma forma diferente, a absorção é diferente, a eliminação renal é diferente, porque os órgãos do idoso funcionam já de uma forma diferente. Então, com isso, a gente aumenta muito o risco de efeito colateral e de sobreposição aí de medicações. Só para você ter uma ideia de como isso é frequente, 80% dos idosos usam pelo menos uma medicação e de 30% a 40% usam pelo menos 3 medicações, né? E 1 a cada 5 idosos usam os medicamentos que a gente chama de inapropriados para idosos. Então, 1 a cada 5 usam alguma medicação que não está fazendo bem. Então, isso é muito importante. E, por conta disso tudo, e pelo funcionamento do organismo deles, isso pode gerar umas consequências muito ruins. E neste caso, doutora, o uso excessivo, né? Quais as consequências de usar muito esses medicamentos que são inapropriados, por exemplo, para a faixa etária? Principalmente os efeitos colaterais, né? Que a ação de alguns medicamentos, o efeito deles para o idoso é diferente do que para o adulto, por conta disso que eu já disse. Então, por exemplo, aumenta risco de queda, aumenta risco de tontura, sonolência, pode afetar a parte de memória, pode prender o intestino. Isso tudo é muito ruim para essa faixa etária, né? Além disso, o uso de muitas medicações aumenta o risco de interações medicamentosas, ou seja, a pessoa usa mais de uma medicação e uma pode estar interagindo com a outra, ou aumentando o efeito da outra, ou diminuindo o efeito da outra, né? E, fora isso, tem a questão da adesão. Nós que, se um dia, vamos supor, precisamos tomar um antibiótico, já é difícil a gente conseguir se organizar, vou tomar de 8 em 8 horas, a gente se confunde. Imagine um idoso usando mais de 5 medicamentos. A chance de confusão é muito maior, né? Então, pode trocar, pode aumentar, pode não tomar, e isso é o problema da adesão. Às vezes, por confundir mesmo, porque precisa ter organização, né? E tem uma coisa que é muito importante quando usa muito remédio, que é a tal da cascata de prescrição. O que é isso? Vamos supor que um idoso vai no médico porque está com uma tontura, né? O médico interpreta aquilo, talvez, como uma nova doença. Então, prescreve uma medicação para a tontura. Só que pode ser que a tontura venha de outros motivos, de um uso excessivo de um remédio para pressão, por exemplo. Então, não precisaria aumentar mais este remédio, era só reduzir o remédio da pressão. Então, essa cascata de medicação é como se fosse assim, o idoso toma uma medicação, tem um efeito colateral, porque é muito mais comum nessa faixa etária, e o médico, para resolver aquele efeito colateral, sem saber que é um efeito colateral, coloca mais uma medicação. Então, vai uma medicação atrás da outra, é uma cobrindo a outra pelos efeitos colaterais. Isso a gente chama de cascata, o que é muito comum, né? E, além disso, tem os custos, né? O quanto o idoso gasta em farmácia. Isso é importante. Teremos alguns medicamentos que podem ser evitados, né? Eu sei que nós temos uma gama, né, de medicamentos para vários problemas, mas, enfim, aqueles que poderiam ser evitados, que a gente consegue aqui divulgar, assim, após os 60 anos, o que pode evitar?
no mundo, né, a Sociedade de Geriatria, internacionalmente falando, desenvolveu algumas listas. A primeira delas a gente chama de critério de Beers, que são listados os medicamentos que são inapropriados para idoso, ou seja, não são aconselhados que o idoso faça uso. Por quê? Porque tem mais risco do que benefício. Então, surgiu essa lista e depois disso veio uma outra lista que chama STOP, que é tipo para entender assim, pare, né? Esse remédio não pode ser administrado para idoso. E isso quem tem conhecimento é quem lida com essa população, porque os especialistas não têm a obrigação de saber tudo de todas as especialidades. Então, a gente que lida com idoso, a gente tem essa lista já memorizada e a gente sabe que tem muitos medicamentos que são comumente usados para adulto e que não podem ser ou devem ser evitados usar para idosos. Quais são eles? Anti-inflamatórios não esteroidais, Voltaren, diclofenaco, nimesulida, meloxicam, tem um risco. É lógico que às vezes a gente precisa lançar a mão, mas a gente usa com cautela, com cuidado, pelo menor tempo possível, menor dose possível. Outros medicamentos que é muito comum, os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, que é o Rivotril, Lexotan, esses medicamentos que são usados para insônia, para ansiedade, que eles chamam de calmante. Esses medicamentos podem aumentar risco de queda. Já tem estudos comprovando que o uso crônico de Rivotril aumenta o risco de demência de Alzheimer, né? Então, para idoso tem consequência. Alguns antidepressivos, como a mitriptilina, por exemplo, também está nessa lista. Mesma coisa, aumenta risco de queda, aumenta constipação, pode mexer com a parte de memória. Alguns antialérgicos que vêm nos remédios de gripe que a gente compra na farmácia também são contraindicados ou devem ser evitados. Pode aumentar a pressão, enfim. É uma gama de medicamentos que a gente tem que usar com muito cuidado. Doutora Luana, o que os nossos ouvintes, certamente quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo pela internet, talvez acender uma luz de alerta lá, né, no dia a dia, né? Como fazer para saber se fazem uso de medicamentos que são inapropriados, né? E como proceder? Porque às vezes é um filho que mora com um pai que já é idoso, faz um tipo de tratamento, ele medica esse idoso e, de repente, agora despertou um alerta. Olha, eu devo estar medicando de forma errada, né? Então, para isso, como é necessário, de que forma a gente pode ter um entendimento e saber mais sobre isso? Primeiro, sempre quando for ao médico, levar todas as medicações que usa. Isso é muito importante. Toda consulta, nós da geriatria, a gente revisa medicamento por medicamento, quanto está usando, qual horário que está usando. Então, essa informação sempre leve. Pega ou a receita com todos, ou anota, ou coloca todas as caixinhas numa sacolinha. Até os remédios para dor, que faz uso esporádico, leva, né? E procure um geriatra para avaliar cuidadosamente cada medicação e ver qual que deve ser evitado na sua idade, ou se a gente pode substituir por um outro que faça o mesmo efeito, mas que é muito mais seguro nessa idade. Então, isso é muito comum a gente fazer, a gente substitui, né? Eu peço para os familiares estarem atentos com relação à adesão, porque é muito fácil confundir remédio. Então, tomar mais, tomar menos, não tomar, e às vezes algumas medicações, se não tomadas, podem trazer também uma consequência. Então, para os familiares ajudarem os idosos a organizar. Hoje em dia existem aquelas caixinhas que a gente coloca manhã, tarde, noite, ou café, almoço e janta. No consultório, quando tem essa polifarmácia, eu costumo fazer uma tabela para a pessoa deixar na geladeira, de manhã qual e quantos comprimidos, no almoço, que assim fica organizado, tem menos chance do idoso se perder, né? E se tiver alguma dúvida ou se perceber que aquela medicação cause alguma coisa, sente e converse com o seu médico. Então, medicação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, então não se automediquem, é muito comum sentir alguma coisa, liga para a farmácia, eu vou tomar esse, ou se não o médico prescreve, a pessoa começa a tomar, ela mesma para por conta própria, porque achou que não fez bem. Então, nunca faça isso por conta, porque tudo tem um sentido e farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética é uma coisa muito complicada que a gente estudou anos para saber, né? E principalmente para a população de idoso, que é peculiar. Então, não se automediquem, que isso pode gerar consequência ruim.
E sempre, em todas as consultas, fazer uma revisão. Quais medicamentos eu estou precisando, as doses estão corretas ou não. Então, a gente tem que buscar um médico com uma certa rotina para rever isso. Não é porque a gente toma um remédio faz 30 anos, que naquela época era necessário, era bom, que agora vai continuar sendo bom. Nem todos os remédios precisam ser tomados a vida inteira, e as coisas, como vão evoluindo, existem opções mais modernas e que às vezes têm menos efeitos colaterais. Muito bem. Você está precisando de uma geriatra, né? Ficou aqui várias dúvidas sobre o assunto. A doutora Luana Vegem Stoniolo, ela atende em Bitinga, na Clínica Sim, na rua José Zapata, 261. O telefone para agendamento de consultas é o DDD 16 3342 9533. Lembrando que a doutora Luana também realiza atendimento em domicílio, né, para quem necessitar, porque tem questões aí de limitações de mobilidade. Então, para isso, ela vai até a casa, até a residência, para o atendimento. Doutora, mais uma vez, nosso muito obrigado, né, sempre com assuntos importantes. E quem quer saber mais sobre os temas, né, da geriatria, a doutora Luana tem várias entrevistas aqui em nosso portal Ternura de Notícias. Basta você acessar e saber mais. Obrigada. Muito obrigada, Dani. E qualquer coisa eu estou à disposição. Tá certo.